Especificamente, nós vamos falar aqui nessa live sobre a instituição do STF e, efetivamente, essa instituição que nós chamamos de Estado, as suas condições tripartites, né? Porque quando nós consolidamos uma sociedade, quando nós consolidamos um grupo de pessoas que concorda em conviver nos mesmos espaços, ao mesmo tempo, essas pessoas, por óbvio, vão engendrar uma série vão participar, vão criar, vão acabar experimentando uma série de divergências, né? O que essas divergências são, portanto, normais em qualquer sociedade, e o que nós fazemos na construção de um Estado é tornar essas divergências solucionáveis de uma forma civilizada para que nós não tenhamos que colocar a nossa vida em risco toda vez que nós divergimos de um vizinho, né? Eu tenho um vizinho, eu acho que a cerca que divide a nossa casa tem que ser 10 centímetros para lá, ele acha que tem que ser 10 centímetros para cá. Sem o Estado, muito provavelmente nós sairíamos na porrada, né? E isso que eu falei para vocês é o centro, efetivamente, de um livro super conhecido chamado Leviatã, de um cara chamado Thomas Hobbes, lá no século XVII. Né? O Hobbes ele vai dizer exatamente isso. Olha, antes da existência do Estado, existia o que ele chamou de estado de natureza, né? Esse estado de natureza era o local onde o homem tinha a liberdade máxima. Esse estado de natureza nunca foi encontrado efetivamente, tá? Mas é um estado ideal, vamos dizer assim. Onde o ser humano tem a liberdade máxima, ou seja, ele pode fazer absolutamente tudo o que lhe der na telha. Mas o Thomas Hobbes lembrou que em um estado em que você tem liberdade máxima, você também tem a máxima violência, né? Então, em um estado em que você pode fazer absolutamente tudo aquilo que você quiser, e todas as pessoas, né, nesse estado de natureza também podem, você está convivendo num território, num tempo, num espaço político de violência máxima. As pessoas querem usufruir do seu corpo, elas vão fazer isso se elas tiverem força para te subjugar. Elas vão te matar se elas quiserem efetivamente o que você tem, e não há nada que você possa fazer. E daí, uma das teses, são várias teses que o Thomas Hobbes escreve nesse livro, mas uma das teses que ele advoga é que a submissão que nós fazemos ao Estado, a construção de uma instituição que supostamente tem poderes sobre nós e, portanto, nos reduz a liberdade, ela é essencialmente benéfica a longo prazo. E por que ele diz isso? Porque nós precisamos de uma redução de liberdade para obter um aumento de segurança. Então, o fim mais importante de um Estado, efetivamente, é a segurança, dar condição para os seus cidadãos viverem em segurança. Depois a gente vai ver que o Estado vai entrando no século XIX e XX em outras situações, com outras características e com outras obrigações. Mas originalmente é isso. Tá? E por que o Thomas Hobbes, então, vai dizer que, a longo prazo, todo tipo de institucionalização ele é, por um lado, uma redução de liberdade, mas, por outro lado, um mal necessário. E daí ele chama, né, o Leviatã, que é um monstro medieval, seria um monstro marinho do imaginário da Idade Média, que conforme ele fosse se alimentando, ele ia crescendo, né, sem nunca diminuir. Então, ele faz uma analogia entre o Leviatã, esse monstro medieval marinho, e o Estado. Então, o Estado, ele cresceria e ia englobando tudo, né, e nós precisaríamos, portanto, estar atento a esse crescimento, mas ele é um mal necessário, porque a ausência dele nos coloca num estado de natureza, lembra, liberdade máxima e violência máxima. Não é à toa, gente, que esses neoliberais, esses neoliberaloides que nós temos aí, esses jovenzinhos que nunca leram dois livros na vida, ao defenderem a liberdade como um conceito mágico e agirem politicamente em prol desse conceito o tempo inteiro, eles acabaram se aliando às estruturas fascistas, que em realidade são o que existe mais violento na nossa sociedade. Tá?
Não é brincadeira, não. Isso é uma relação muito clara entre liberdade e violência. Então, se nós queremos ter segurança, precisamos admitir que em algum momento a nossa liberdade não vai ser máxima, e assim se constrói essencialmente a primeira condição de Estado.